Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Você está feliz? Está feliz com Cristo? Que bom. Seja muito bem-vindo ao canal. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui para abençoar e edificar o meu e o seu dia. Média 10 minutinhos, então fica comigo até o final. Já se inscreva aqui durante o vídeo, curte, comenta e depois compartilha. Hein? Hoje o nosso texto está em Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 57. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram duas que declararam: Este homem disse: Sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: Você não vai responder à acusação que estes fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: Exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: Blasfemou. Porque precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham? É réu de morte, responderam eles. Então alguns lhes cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam: Profetiza-nos, Cristo. Quem foi quem bateu em você? Amém. Amém. É um texto difícil de ler às vezes, né? Que a gente fica imagina a cena, a situação, as pessoas batendo nele e falando: diz aí quem foi que te bateu. Foram tantos murros e tapas de uma vez, né? Então, se você é o Cristo, se você é o profeta, profetiza aí, quem diga quem nos bateu, né? E ele sofreu muito por nós, né? E ele suportou tudo isso. Mas o que eu quero dizer aqui, que esse texto fala comigo, essa parte fala comigo, é que muitas vezes nós falamos que Jesus é o nosso advogado, assim como a palavra diz. Nós declaramos que Ele é nosso advogado, mas nós queremos ficar respondendo a tudo e a todos quanto nos é questionado. E aqui Jesus não ficou se defendendo, não ficou argumentando o que eles ficaram falando. E muitas vezes nós ficamos nos defendendo a Cristo, argumentando tantas coisas, pessoas que não tenham mínima fé em muitas coisas, e ao invés de nós pregarmos a Cristo, nós queremos ficar defendendo Ele. Nós vemos as atrocidades, os absurdos que alguns movimentos fazem, né, para nos atacar os cristãos, blasfemando contra Cristo, contra a igreja, contra a nossa fé, fazendo tantas coisas. Em vez de nós continuarmos, nós queremos a defender Cristo, sendo que Ele já foi julgado e Ele mesmo não se defendeu, Ele apenas devolveu falando: você está dizendo que eu sou Cristo, você já está dizendo, então não preciso dizer, tu mesmo disseste. Ele respondeu, né? E ele continuou pregando: mas eu digo a vós, chegará um dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ele está anunciando, falando de quando ele voltará.
voltará para julgar as nações e para buscar a sua noiva, buscar a todo aquele quanto lhe declarou como Senhor e Salvador de sua vida, nosso Jesus. Então ele voltará, e ele não ficou se defendendo. Nós gastamos tanto tempo, tanta coisa defendendo a Cristo, sendo que nós só precisamos continuar pregando a palavra. Essa semana eu estava falando sobre a primeira pregação de Pedro, né? Onde 5.000 se convertem ali falando. E tem a pregação dele ali em Atos, não vou lembrar o capítulo, mas é bem no comecinho ali, eu acho que 3 ou 4. E ele só pregou a palavra, ele não enfeitou pavão, ele não ficou contando histórias, ele apenas pregou a palavra. Não estou criticando quem enriquece um sermão, mas eu digo a palavra básica, basta, sendo bem falada, bem explicada, é o que nos basta. E voltando, Jesus não precisa de advogado, ele é o advogado fiel, e nós, muitas vezes, nós não precisamos ficar defendendo ele. Nós precisamos pregar e provar o seu amor, falar do seu amor, pregar a sua palavra e continuar dizendo que ele voltará, em que chegará o dia em que todos vereis o Filho do Homem vindo dos céus sobre as nuvens para nos buscar. Então nós temos que não gastar energia em discussões tolas, bobas aqui. Jesus não ficou se defendendo. Ele sabia tudo que havia por vir. Ele sabia que tudo acontecia. E os insensatos e os ignorantes da palavra, aqueles que não conhecem a verdade, que não foram libertos pela verdade, continuarão falando que é réu de morte e cuspindo no rosto, dando tapas e murros nele. E nós precisamos continuar pregando o amor. Lembro-me agora de um missionário em um país perseguido, em que ele, até a sua morte, ele suportou tudo que estava acontecendo, e os 2 guardas ali batendo e fugiu a palavra agora, mas batendo muito nele, judiando dele, a ponto dele perder os dentes, engolir muito sangue, tudo, e ele continuar com um olhar de Cristo para os 2, até que um não aguentava, aliás, os 2 falavam: para de olhar conosco esse olhar, até que um não resistiu e falou: eu estou vendo Jesus em seus olhos. E ele estava apanhando por Cristo, porque no início das bem-aventuranças você vai ver, nós já falamos, bem-aventurados que sofrem em meu nome. Isso é a bem-aventurança dele. Nós sabemos que aquilo que ele tem para nós, para a eternidade, é maior e mais valioso do que qualquer outra coisa. Então nós não precisamos ficar defendendo ele perante essas pessoas. Amém? Então, que Deus te abençoe. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.